processo de produção de um módulo fotovoltaico vulgo painel solar começa com a lavagem e secagem do vidro. Vidro temperado com cerca de 98 cm de largura, 1,63 m de comprimento e 4 mm de espessura. O robô, equipado com ventosas, pega no vidro e coloca-o sobre a plataforma de entrada do equipamento de lavagem, onde é lavado com água quente sob pressão e seco com recurso a facas de ar. Finalizadas essas duas operações, o vidro passa à fase seguinte, a da colocação da primeira camada de encapsulante. A máquina deposita uma película de EBA, etileno vinil acetato, que vai funcionar mais tarde como a cola do conjunto, envolvendo todas as matérias-primas que se encontram no interior do módulo, entre o vidro e o backsheet, ou seja, o plástico que cobre a parte de trás do módulo. O vidro, já com a película de encapsulante, segue e fica a aguardar que cheguem as células de silício. Estas são o ouro do módulo, a componente de maior valor e a parte ativa do mesmo, a que gera a energia elétrica. As células têm 0,2 mm de espessura e são feitas de silício cristalino. Aqui, os fios de cobre com banho de estanho são fundidos num processo de soldadura contra a serigrafia das células, isto é, contra os contactos elétricos feitos com pasta de prata que os tornam excelentes condutores elétricos. As células são ligadas eletricamente em série. O resultado final é a string, que é o nome que se dá ao conjunto de células soldadas em série, neste caso particular com 10 células. Depois, o robô transporta a string a uma operadora que a inspeciona de ambos os lados em busca de defeitos. Depois de aprovada pela inspetora, o robô faz um teste final. Cada string, depois de aparadas as pontas, que são também dobradas para cima, é depositada sobre o painel. O vidro, com a película de encapsulante e as 6 strings de 10 células, segue em direção a outra fase, onde 3 robôs soldam os fios elétricos que vão ligar todas as strings. Um dos robôs corta o condutor elétrico e a película isolante. Os outros 2 vão buscar os condutores elétricos à mesa de abastecimento, colocam-nos primeiro nos posicionadores e finalmente sobre o módulo. Cada robô solda os seus contactos. Na fase seguinte, o módulo recebe uma segunda folha de encapsulante e o backsheet, que tem como principais funções proteger mecanicamente os materiais do interior do módulo e garantir o isolamento elétrico do conjunto. Esta é a última oportunidade para corrigir ou reparar algum elemento do interior do módulo, porque de seguida ele é selado através de um processo chamado de laminagem. Nos laminadores, as películas de encapsulante são derretidas, ao mesmo tempo que é retirado todo o ar do interior do módulo, para não ficar com bolhas que possam comprometer a longevidade. O resultado é uma só peça, a que se dá o nome de laminado. As operações seguintes realizam-se na parte externa do módulo. O backsheet é aparado com recurso a facas quentes. Cola-se a fita cola com duplo adesivo à volta do laminado, que, para além de ajudar a fixar o caixilho de alumínio, protege o vidro contra impactos externos ou esforços mecânicos. Encaixa-se o módulo nos caixilhos de alumínio. O caixilho é fechado e fixo através de um sistema de esquadros. Depois da cravagem dos esquadros, limam-se as arestas dos cantos para retirar quaisquer rebarbas que possam existir e que ponham em causa a segurança. Na fase seguinte é colocada a caixa de junção, que é a interface entre o utilizador e o interior do módulo. A caixa é colada com silicone. O silicone, além de colar, também assegura a estanquicidade da caixa de junção, evitando a entrada de umidade. Soldam-se os contactos da caixa de junção aos contactos do módulo. 4 contactos, 4 fios de cobre. A caixa de junção está equipada com um cabo positivo e um cabo negativo para ligação ao exterior.
O módulo, já com caixilho e caixa de junção, é sujeito a testes de avaliação de potência elétrica. O módulo é submetido a um flash com uma radiação de 1000 watts por metro quadrado a uma temperatura ambiente de 25 graus centígrados. Apesar de serem fabricados exatamente da mesma forma e com os mesmos componentes, a potência pode variar devido às próprias células de silício. Nesta unidade são fabricados módulos com potências entre 230 e 245 watts. No final da linha é realizada uma inspeção global. Os módulos são divididos por potência e embalados. Cada palete leva 35 módulos. Nesta fábrica, altamente robotizada, inicia-se a produção de um novo módulo a cada 2 minutos. Cada módulo demora 45 minutos a ser produzido. No final, 700 unidades por dia. Um conjunto de células de silício faz um módulo fotovoltaico. Um grupo de módulos compõe um painel solar.